Boa noite, meus amados. Nessa quinta-feira nós temos o privilégio de estarmos juntos novamente para louvar a Deus, para ouvir uma porção da sua palavra e para orar juntos. É um privilégio nós podemos juntar assim, mesmo de uma maneira virtual. Deus tem nos guardado, Deus tem nos preservado, Deus tem preservado também a nossa união. Mesmo nesse tempo de distanciamento, isso tem sido motivo de alegria nos nossos corações. Salmo de número 34, a partir do primeiro versículo. Você acompanha comigo essa leitura. Bendirei o Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará sempre nos meus lábios. Minha alma se gloriará no Senhor. Os aflitos ouvirão isso e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e juntos exaltemos seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olhai para ele e ficai radiantes. O vosso rosto jamais mostrará frustração. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, livrou-o de todas as suas aflições. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado quem nele se refugia. Temei o Senhor, vós, seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos têm necessidade e passam fome, mas não faltará bem algum aos que buscam o Senhor. Amém. Curva a sua cabeça comigo e oremos. Pai Santo, nesta noite, nós, ao entrarmos na sua presença, reconhecemos que tudo que nós temos de bom vem de Ti. A Tua mão tem nos guardado, tem encaminhado para as nossas vidas, para as nossas famílias, todos os suprimentos necessários para manter e sustentar as nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, pelos tempos bons e pelos tempos de desafios, pois nós temos, neste momento, oportunidade de ver o Teu livramento agindo em prol de nossos Teus servos. Senhor, que nessa noite nós possamos juntos ouvir a Tua voz e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos juntos cantar agora ao Senhor, expressando toda a nossa gratidão a Ele. Declaram os céus a glória de Deus, e todo o universo vem louvar, seus feitos contar, os céus e o mar levantam a voz, e toda a criação exalta ao Rei dos Reis. Vem adoremos, pois Jesus é Senhor, é do Senhor. Em breve virá, a sua palavra ficará quando tudo passar. Vem adoremos, pois Jesus é Senhor. Declara aleluias para Deus. Aleluia, aleluia.
contemplemos e nos prostremos, pois Jesus é Senhor. Nesse lugar De adoração, cantamos teu amor. como um só corpo Corpo te daremos a glória e o louvor. De corações abertos, erguemos nossas mãos. Vem, toma o teu lugar de honra em nós. Emanuel, estás conosco. Rei da paz, grande és, o soberano Deus. Nossos louvores ao Senhor subirão ao céu. a tua glória A redenção encheu este lugar, pois tu somente és santo, és louvado em Sião, Senhor e Rei para sempre Emanuel, estás conosco. Rei da paz, grande és, o soberano Deus. Emanuel, estás conosco. Rei da paz, grande és, o soberano Deus. De corações abertos, erguemos nossas mãos. Vem, toma o teu lugar de honra em nós, pois tu somente és santo, és louvado em Sião, Senhor e Rei para sempre reinar.
nossos motivos de oração nessa noite. Primeiro, nós queremos ainda lembrar todos os nossos missionários, os parceiros missionários que fazem parte desta igreja. Nós temos vários espalhados pelo Brasil e pelo mundo afora. Vamos estar exaltando cada um, colocando na presença de Deus. Muitos estão nas linhas de frente, nos seus ministérios, procurando saber como melhor ministrar diante desses novos desafios, entendendo que as coisas têm mudado e se reposicionando para melhor proclamar a Jesus dentro de realidades que já foram alteradas. Também nós queremos lembrar as famílias da nossa igreja. Não apenas as que estão lutando ou talvez já enlutadas, mas também todas elas, sejam que estejam passando por necessidade ou outras famílias que estão também regozijando ali as vitórias de Deus em suas vidas. Coloca a sua família perante Deus no altar dele nesse momento e as famílias da nossa igreja. Coloca no altar de Deus, intercedendo por seus amigos, por outras pessoas da nossa igreja. E por fim, vamos lembrar de estar orando pelo nosso culto de oração, sem ser nesse domingo agora, no próximo dia 20, que Deus esteja usando aquele momento para semear as sementes do Evangelho e da salvação na vida de muitos que porventura estarão conosco naquela ocasião e que o nome deles seja engrandecido, exaltado. Ore por aquele dia 20, os cultos de manhã e de noite. Vamos usar então nesses minutos de oração para você apresentar esses pedidos perante Deus.
Pai Santo, nós te agradecemos, pois a tua mão tem estado conosco. Agradecemos, Senhor, pelas famílias da nossa igreja. Cada família, cada unidade familiar, seja de uma pessoa, seja de várias. Obrigado, Senhor, da maneira que tens guardado e sustentado, mesmo nas dificuldades, cada um de nós. Nós apresentamos os nossos missionários nas tuas mãos. Que esteja cuidando também das suas famílias, dos seus ministérios. Dê a eles, Senhor, sabedoria e capacitação para exercer as suas funções dentro da nova realidade que o mundo vivencia. E para o dia 20, Senhor, os nossos cultos de Natal, que sejam abençoados pelo Teu Santo Espírito. Desde já, prepare, Senhor, os corações de todos que estarão acompanhando conosco, tanto presencialmente quanto virtualmente, naqueles momentos de culto, que o Teu nome seja exaltado no nosso meio. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Você poderá nessa noite abrir comigo em Gálatas capítulo 3, os primeiros 5 versículos que nós estaremos lendo, e isso vai servir do nosso texto para o nosso estudo dessa noite. Gálatas 3, de 1 a 5, está aí na sua tela. Paulo escreve, ele diz: ó Gálatas insensatos, quem vos seduziu? Não foi diante de vós que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? É só isso que quero saber de vós. Foi pelas obras da lei que recebestes o Espírito, ou pela fé naquilo que ouvistes? Sois tão insensatos assim, a ponto de, tendo começado pelo Espírito, estar agora vos aperfeiçoando pela carne? Será que sofrestes tanto por nada? Se é que isto foi por nada. Aquele que vos dá o Espírito, que realiza milagres entre vós, será que o faz pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouvistes? Curva a sua cabeça. Oremos. Pai, agora colocamos esse texto nas tuas mãos, que o teu Santo Espírito nos conduza através dela, para que nós possamos ouvir a tua voz. Fale, Senhor, a tua igreja nessa noite, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Paulo começa com uma declaração bastante forte. Ele fala, ó Gálatas insensatos. É uma maneira muito polida e bonita de aparecer aqui no texto bíblico. Mas, na verdade, o que Paulo está falando para os seus ouvintes, aquelas pessoas que foram os receptores originais dessa carta aos Gálatas. E Gálatas não é uma cidade, é toda uma região, então foram várias igrejas ou vários grupos de pessoas que receberam essa carta. Um foi passando para outros, porque Paulo estava se comunicando com um conjunto de pessoas que ele tinha já deixado encaminhado no Evangelho de Jesus Cristo. Veja bem, Paulo tinha passado pela Galácia numa viagem anterior, ele tinha pregado o Evangelho, e ali naquele momento, então, as pessoas iam se convertendo e se aglomeravam, então, para formar o começo de novas igrejas. E eram vários pontos de pregação, vários locais onde ele tinha passado, eram várias cidades, e Paulo então está agora voltando a direcionar essa carta de Gálatas àquela região, as várias igrejas que ali foram começadas por ele. Veja, ele já tinha passado, já tinha proclamado o Evangelho, agora ele de longe, ele recebe ali informações sobre o estado de aquilo que está acontecendo na vida das pessoas. E a notícia não é boa. E quando chega a notícia, então, para ele já começa a se perturbar e se incomodar. No capítulo 1, a gente já começa a ver isso. Capítulo 1, versículo 6, veja, ele diz, estou admirado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho. Então aqui ele já usa um linguajar, eu estou admirado que vocês estão se desviando do verdadeiro evangelho. Paulo, ele está chateado, ele não está feliz, ele não está
contente ao perceber aquilo que está acontecendo na vida dos Gálatas. Agora, será que é simplesmente por algum orgulho pessoal dele? Olha, vocês estão seguindo o Evangelho, mas aquela palavrinha que eu disse, vocês estão fazendo de uma outra maneira. Será que foi por alguma coisa pessoal? Não, não é nada disso. Vamos ver o que estava acontecendo. Paulo está enfrentando ali entre os Gálatas um fenômeno que o acompanhou ao longo de toda a trajetória do seu ministério. Gente que vinha atrás dele pregando um outro evangelho, como ele disse ali em 1:6, mas era um evangelho distorcido. Tinha um aspecto de ser um verdadeiro evangelho, mas não era. Era um evangelho falso. Qual era esse evangelho falso? Os que vinham atrás de Paulo, todos eles eram judeus. Paulo também era judeu. Tá? Então o problema não era esse. O problema é que eles achavam, diferente daquilo que Paulo proclamava, aquilo que Deus tinha mostrado para ele, também para Pedro, que na verdade não era necessário nada além de Jesus Cristo. Mas os que vinham por detrás de Paulo, atrás dele, semeando um outro evangelho, era um grupo que nós hoje chamamos de judaizantes. Os judaizantes eram aquelas pessoas que queriam que todos primeiro se convertessem ao judaísmo, para depois se converter ao cristianismo. Será possível isso? Primeiro eles tinham que se tornar judeus para depois adotar a fé cristã. Era o entendimento deles. Por bem ou por mal, nós não vamos agora entrar e tentar descobrir qual era a cabeça deles. Uma coisa é certa, não era o plano de Deus, não era a mensagem verdadeira do evangelho, era um evangelho falso. Por quê? Porque o que eles queriam era ensinar que a salvação era Cristo mais alguma coisa. Deu para entender? Cristo mais algo que você e eu praticamos, Cristo mais algum ato físico meu e seu é igual à salvação. Em outras palavras, Cristo por si só e todo o trabalho dele na cruz do Calvário, tanto a sua morte como também a sua ressurreição, não é suficiente. É Cristo mais alguma coisa. Os judaizantes, naquela época, dentro do contexto deles do judaísmo, queriam impor a circuncisão masculina ali entre a população para que estes pudessem, então, ser salvos, ser considerados salvos em Cristo. Então, era Cristo mais a circuncisão, um ato físico na carne. Ora, quando Paulo recebe, então, notícia disso, aqui no versículo 6 do capítulo 1, ele fala que ele ficou admirado que eles estavam se desviando do verdadeiro evangelho. Mas, na verdade, aqui na nossa leitura do capítulo 3, ele já vai se expressando de uma maneira bem mais forte. Ó Gálatas insensatos! Você quer saber o que ele estava dizendo? Ele estava falando, ó gente ignorante! Ó, vocês são de fato burros! Será que dá para entender? Paulo, na verdade, ele está usando um linguajar um pouco mais contundente para aqueles que estavam, de fato, agindo assim. Ele estava dizendo, será que vocês não entenderam nada? Será que vocês não estão sabendo qual é o verdadeiro evangelho? Eu e você, talvez nós podemos entender um pouco sobre isso, a frustração que tomou conta do coração de Paulo, só um pouquinho, porque é muito mais sério do que algumas coisas que podem acontecer conosco. Mas quem sabe você já teve uma experiência onde você pediu para alguém fazer algo, você talvez explicou o processo, você confiou aquela tarefa na mão da pessoa, depois você saiu para fazer outras coisas. E ao voltar e retornar para verificar o progresso, o andamento daquilo que você deixou na mão da outra pessoa, você percebe que a pessoa está fazendo de uma maneira errada. Isso já aconteceu contigo? Comigo já aconteceu mais de uma vez.
eu digo para você que naquele momento o sangue sobe. A gente fica incomodado, por não dizer perturbado e chateado, porque não está sendo feito de uma maneira correta. Agora, se for fazer de uma maneira onde usou de outro caminho, mas chegou onde precisava chegar, isso é uma coisa. Mas frequentemente não é este o problema. O problema é, ao fazer de uma maneira errada, o resultado final também é diferente. Às vezes, se trata de algum material físico que tem que ser manuseado, se não é feito de uma maneira correta, o estrago é grande porque perde todo o material, tem que começar de novo com novo material, aquele material já gasto, usado, tem que ir para o lixo, dando prejuízo, dando ali algo que venha a subtrair conosco, causando danos para nós. Mas, meus queridos, Paulo não está falando aqui de nenhum estrago material, não. Ele está falando sobre o evangelho certo, correto de Jesus Cristo. E se nós adotarmos o evangelho que bate na trave, que chega perto da verdade, mas não é toda a verdade, é a verdade mais alguma outra coisa, Cristo mais alguma outra coisa, o que está em jogo, o que corremos o risco, é de perdermos para todo sempre as nossas almas e uma separação eterna entre nós e Deus. Puxa, é muito importante nós acertarmos e ouvirmos corretamente aquilo que Deus tem para nós. Muitas vezes nós agimos como os Gálatas. Nós queremos colocar algo junto àquilo que Deus já fez por nós na nossa trajetória da vida cristã. É fácil isso acontecer, porque nós vivemos dentro de um conceito ou de um contexto onde nós somos todo dia, diariamente estimulado a colocar a nossa identidade atrelada àquilo que nós somos e fazemos. Aquilo que nós fazemos nos dá a nossa identidade. E achamos então que, por aquilo que eu faço, então eu tenho mérito, eu tenho valor, aquilo que eu vou desenvolvendo com meu esforço, com a minha inteligência, com as minhas próprias mãos, aquilo que vai dar para mim a minha identidade. Mas a nossa identidade, na verdade, se esconde em Cristo. Vamos ver um pouco sobre isto em alguns instantes. Na verdade, no versículo 5, aqui em Gálatas 3, Paulo começa dizendo: aquele que vos dá o Espírito. Está falando sobre Deus. Deus Pai dá Deus Espírito para nós. A primeira pessoa da Trindade nos entrega a terceira pessoa da Trindade, que vem fazer moradia naqueles que o aceitam a Jesus, a segunda pessoa da Trindade, como Senhor e Salvador. Dessa forma, o Espírito Santo está sempre acessível por nós. Muitas vezes nós esquecemos disso. Muitas vezes agimos como se ele não estivesse presente. Muitas vezes nós temos atitudes e ações como se Deus não estivesse já conhecendo e sabendo tudo que nós estamos fazendo. Mas em outros momentos, nós queremos ouvir Deus. E, na verdade, este é o cerne da questão. Como ouvir Deus? Porque existem tantas vozes no mundo de hoje que às vezes fica difícil nós ouvirmos Deus. Então vamos lá, vamos ver algumas verdades contidas neste texto que acabamos de ler. A primeira verdade é que todo trabalho referente à nossa salvação já foi efetuado na cruz. Todo trabalho necessário para efetuar a salvação minha e sua foi já feito, efetuado completamente na cruz do Calvário. Veja, versículo 1. Não foi diante de vós que Jesus Cristo foi exposto como crucificado?
Paulo faz uma pergunta aqui, tanto retórica, né? Ele vai falando sobre o evento da crucificação de Cristo como sendo exposto. Agora, duas possíveis interpretações dessa frase que Paulo usa. Primeiro, pode muito bem ser que houve algumas pessoas, não todas elas, uma ou outra, que estavam ouvindo, recebendo essa carta de Paulo, que de fato estiveram presentes no dia da crucificação de Jesus em Jerusalém. Foram testemunhas oculares, pode ser que uma pessoa ou outra, mas não foi todo mundo, muito pelo contrário. Se houvesse uma ou outra pessoa, talvez era muito. O que Paulo, na verdade, está aqui se referindo é o fato de que ele tinha exposto a Jesus crucificado na sua exposição original do Evangelho, quando ele esteve com eles na sua passagem ali na Galácia, quando ele esteve pregando o Evangelho, quando ele falou sobre como Jesus tinha morrido, crucificado e assim pago inteiramente o preço do pecado. E quando Paulo, então, fala sobre essas coisas, quando ele tinha exposto isso, ele está lembrando agora aos Gálatas que ele já tinha apresentado a Jesus Cristo como suficiente para a nossa salvação. Então, ele faz a pergunta: não foi diante de vós que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? De tal forma que os Gálatas não tinham recurso para dizer: mas eu não sabia, Paulo. Não, sabiam sim. E muitas vezes, meus queridos, nós também sabemos. Nós já temos recebido o verdadeiro Evangelho. Nós conhecemos como que funciona. Nós sabemos das verdades de Deus. Nós sabemos que o trabalho de Cristo na cruz foi suficiente, que não carece de nada que nós possamos adicionar para que a salvação seja efetuada em nossas vidas. Senão nós seríamos corredentores com Jesus, mas ninguém toma o lugar dele, ninguém toma a sua glória, somente é para ele. E nós não temos participação na nossa própria salvação. Quantas vezes nós procuramos, então, somar com Deus por conta daquilo que nós já falamos, por conta daquilo que nós chamamos de identidade. Lembra que nós falamos agora há pouco sobre isso. E Paulo fala em Colossenses capítulo 3, versículo 3, que nós morremos. Ele diz: pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nós morremos para nós mesmos, morremos para as nossas paixões, os nossos desejos, morremos para o mundo ao nosso redor, mas a nossa vida ela está escondida em Cristo, a nossa identidade se encontra em Cristo, Ele é a nossa identidade. Não é a nossa atitude para com Ele, é a ação dEle para conosco. O nosso papel é apenas de aceitar, assimilar, ouvir, obedecer. Tantas vezes nós temos falado sobre isso, mas, meus queridos, é um desafio nós colocarmos isso em prática no nosso dia a dia. Porque nós queremos, com tanta vontade que vem dentro de nós, agir de uma forma onde nós criamos um senso de mérito interior. Eu mereço as bênçãos de Deus. Meu querido e minha querida, se nós recebêssemos aquilo que merecíamos perante Deus, seremos aniquilados, simplesmente isto. Mas Deus, na sua infinita bondade e amor, Ele escolheu, através de Jesus Cristo, prover o caminho para que nós sejamos salvos, e salvos de nós mesmos, salvos do pecado que vem para nos destruir e para nos matar. Ele proveu o único caminho, que é Jesus Cristo. A primeira verdade, então, é que Cristo já fez tudo na cruz por nós, e por intermédio disso, então, nós podemos melhor ouvir Deus, não através dos nossos esforços, mas através daquilo que Ele já fez por nós. Mas ainda tem mais, a segunda verdade. O Espírito, que é aquele que habita em nós, o Espírito de Deus, ele vem pela fé naquilo que ouvimos, e não pelas obras. Em outras palavras, novamente,
não é pelo fato de que nós fazemos algo que o Espírito de Deus é outorgado a nós. Nós recebemos o Espírito de Deus através da fé que nasceu nos nossos corações, através daquilo que nós ouvimos. O que nós ouvimos? O Evangelho, e o Evangelho correto. O Evangelho puro, não adulterado. O Evangelho puro da palavra de Deus. No versículo 2, Paulo fala um pouco sobre isso. Ele faz a pergunta: foi pelas obras da lei que recebestes o Espírito, ou pela fé naquilo que ouvistes? Agora, nós entendemos que foi através do ouvir e ouvir o proclamar das verdades de Deus, o seu Evangelho, que a fé nasceu dentro de nós, porque nós tivemos que compreender as verdades de Deus. Isso foi através do ouvir, e o ouvir tem muitos sentidos. Talvez você leu, não, talvez você ali esteve, de algum momento, estava sozinho, e Deus não falou em voz audível, mas plantou uma ideia no seu coração. Tudo isso são maneiras de ouvir. Tá? Não é necessário alguém falar, mas quem sabe foi através de uma pregação, ou alguém que você ouviu falando sobre Jesus, que você também entendeu a sua necessidade de aceitá-lo. E aquele foi o momento da sua conversão, o momento da sua salvação. Ali então foi através do Espírito Santo que você ouviu que nasceu a sua fé, e você entendeu o papel do Espírito naquele momento. Mas muitos de nós agimos como se o Espírito Santo veio apenas para garantir a nossa salvação. Mas o Espírito Santo, ele quer dar continuidade. Ele quer dar os próximos passos. Na verdade, os próximos passos são para o resto das nossas vidas. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo se faz presente em nós. Dali para frente, nós precisamos crescer. Nós precisamos desenvolver. E esses passos de crescimento, essa desenvoltura, ela se dá apenas com a presença do Espírito Santo. Então não é apenas uma coisa momentânea, pontual. O Espírito Santo veio, eu o recebi, eu fui salvo, é só isso que eu preciso. Mas aquilo que Deus quer é que nós estejamos agora municiados com a presença do Espírito Santo, que a gente continue a crescer. E isso até o final da nossa vida natural aqui na Terra. Isso não é uma coisa que a gente... Não, eu cresço um pouco, depois eu paro, já é o suficiente, não preciso de mais, e agora eu posso viver o resto da minha vida somente com isto, esse pouco que eu já entendi, que eu já aprendi, e eu estou bem servido, não preciso de mais nada. Não, meus queridos. O crescimento, ele é algo que deve fazer parte de um organismo vivo até o final da sua vida. Se não há crescimento, há estagnação, há morte. O crescimento faz parte, é natural. Então nós precisamos disso. A necessidade, então, não apenas de ouvir a palavra de Deus e ouvir a voz de Deus, mas isso é usado para que nós estejamos sendo comandados por Ele, para que nós saibamos como viver, então, as nossas vidas. Nós temos várias maneiras de ouvir Deus. Não apenas essas que eu vou apresentar, mas Deus, Ele fala para os nossos corações usando uma série de coisas que podem ser úteis na maneira que nós vamos desenvolvendo a nossa vida. Primeiro, Deus fala conosco através da palavra dEle, das Escrituras. As Escrituras, a palavra, a Bíblia, são a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Existem algumas pessoas que querem dizer a Bíblia contém a palavra de Deus, mas ali abre brecha para trechos que não são a palavra de Deus. Não, a Bíblia, toda ela é a palavra de Deus. Ela foi plenamente inspirada, cada palavra, cada letra, cada pontuação, ela é a palavra de Deus do começo ao fim. Salmo 119, versículo 103 diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A Bíblia é Deus falando para nós, iluminando o nosso caminho. A Bíblia é uma maneira que a gente ouve a Deus.
Mas Deus, como nós já temos falado, Ele tem nos dado o Espírito Santo. O Espírito Santo também está dentro de nós para nos guiar, para nos convencer daquilo que nós devemos ou não fazer. Quando nós o buscamos em oração, Deus tem a ocasião de falar ao nosso íntimo. Ele pode usar vários mecanismos para isso acontecer. Comigo, Ele sempre usa aquele mecanismo de dar ou retirar a paz que é dele. Se eu sinto a paz de Deus, eu sei que eu estou no caminho certo, mas se Ele retirar a paz dele sobre mim, eu sei que em alguma coisa eu estou errado, não é Deus que está errado. Eu que estou errado, eu preciso recalibrar, ou eu preciso novamente voltar, sentar aos pés dele para ouvi-lo, para eu saber o que ele tem para mim. Filipenses 2:13 diz que Deus efetua tanto o querer quanto o realizar. Ele tem acesso aos nossos corações para guiar aquela bússola interna, para dizer, você está no caminho certo ou precisa de um reajuste. A terceira maneira que Deus fala conosco é através de os bons conselhos de outras pessoas que também são seguidores de Jesus Cristo, mas que, por vários motivos, estão um pouco à nossa frente na sua maturidade cristã, no seu andar com Deus. Eles já têm experiências a mais do que nós, conhecem de uma maneira mais profunda a vida com Deus e podem entregar para nós bons conselhos. Não estão no mesmo patamar da palavra de Deus, mas Deus usa bons conselhos dos seus filhos para entregar palavras boas a outras pessoas que estão buscando confirmação do direcionamento de Deus. É sempre bom buscar bons conselhos, às vezes em pastores, em líderes, gente de confiança, pessoas que fazem parte do seu convívio, que você sabe, essa pessoa tem um relacionamento mais maduro com Deus do que eu. E é uma pessoa que você poderá talvez buscar bons conselhos. Existem mais duas maneiras que Deus pode estar falando para nós, mas elas são mais circunstanciais. Primeiro é o bom senso, e o segundo são sinais que acontecem nas circunstâncias da vida. São coisas que acontecem no nosso redor. Então é um bom senso, e também as coisas que vão acontecendo, aparecendo. Deus é tão soberano que Ele consegue guiar eventos para nos mostrar também a verdade. Salmo 37:5 fala, entrega o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Coloquemos então todo nas mãos de Deus e ele agirá. E a terceira e última verdade dessa noite. Deus nos ensina em muitas instâncias, mas Ele nos ensina no meio do sofrimento. Meus queridos, durante esse ano, muitos de nós temos sofrido. Cada um tem os seus desafios, as suas particularidades. Nossa família, bem como também muitos outros aqui da nossa igreja, tem passado pela dor do luto durante esse ano. Quem sabe você mais de uma vez. Nós temos muitos enfrentado também a luta contra o Covid e outros males que vêm assolando as nossas vidas, tanto no âmbito da saúde, no âmbito das provisões materiais, nos desafios dos nossos relacionamentos, que durante essa época de pandemia também sofreram bastante, porque de repente nós nos vimos trancafiados dentro de casa, casal com os casais juntos, enquanto antes havia aquele espaço de tempo, um ou ambos fora, desenvolvendo ali as suas atividades profissionais. Agora, dentro de casa, 24 horas por dia, isso traz à tona diferenças, dificuldades, mas não é só por conta disso não, muitas outras coisas têm acontecido. Cada um sabe onde aperta o calo. Mas no meio das dificuldades, do sofrimento, Deus tem verdades para nos mostrar. Deus, Ele é tão poderoso que Ele consegue extrair do mal o bem. Ele consegue tirar do sofrimento lições para nós. Agora preste atenção, existem algumas coisas que nós só aprendemos ao passar pelo sofrimento. Eu gostaria que fosse diferente, mas não é.
Tem algumas coisas que nós só aprendemos quando nós sofremos e buscamos a Deus no meio do sofrimento. E Deus vai nos mostrando facetas da sua face, facetas da sua verdade, que sem aquele sofrimento nós não iríamos compreender e nem tampouco enxergar. Deus usa o sofrimento. Quem sabe você está sofrendo ainda hoje. Quem sabe você está passando por lutas. Em meio a tudo isso, você busca a Deus por soluções, mas em meio a essa oração, busque aquilo que Deus quer te ensinar. Senhor, eu preciso de alívio, mas eu também preciso ver o que eu preciso aprender. O que tens reservado para a minha compreensão, Senhor? Mostra para mim. Talvez isso é uma oração para alguém nessa noite que nos acompanha. Deus gosta de demonstrar o seu amor e o seu poder em tempos de dificuldade, para que, ao passarmos e experimentarmos a libertação que Ele encaminha, nós sabemos de onde veio. Não veio por conta dos nossos esforços, veio por conta do amor e do poder de Deus. Não perca a voz de Deus em meio ao caos do mundo, mas esteja atento àquilo que Deus quer falar ao seu coração para que o verdadeiro evangelho possa prevalecer na sua vida e na minha vida. Vamos orar. Ó Pai, nessa noite nós pedimos que a Tua palavra esteja entrando e penetrando nos nossos corações, que a Tua voz, Senhor, seja mais alta do que qualquer outra voz que nós ouviremos, não apenas hoje, mas na nossa vida. Nos ajude, Senhor, a ouvir com clareza a Tua voz passo a passo. Na bonança ou no meio da tempestade, nós precisamos ouvir a Tua voz. E teremos todo o cuidado de ouvir e de obedecer. E pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero te convidar para estar de volta nesse domingo, a partir das 9h da manhã. Você poderá vir celebrar junto conosco o nosso culto presencial. Você precisa entrar no nosso site para fazer a sua inscrição, mas feito isso, você poderá vir aqui junto conosco às 9h ou, se você preferir, na nossa plataforma virtual no YouTube, nos acompanha domingo pela manhã às 9h. Em seguida, nós temos a nossa EBD, e nós temos uma classe única que tem sido desenvolvida pelo pastor Luna, falando sobre finanças, e você poderá acompanhar, então, o primeiro culto às 9h, depois a nossa EBD às 10h30, virtualmente os dois, e só o culto presencial às 9h, se você puder estar conosco. Vamos terminar o nosso culto juntos, cantando e louvando ao nosso Senhor. Pela cruz dou graças, pelo preço pago ali, meu pecado suportou por seu amor, a graça recebi. Pelo amor dou pelos pregos em suas mãos, com seu sangue me lavou e me mostrou seu amor e seu perdão. Digno é o Senhor, sempre
pecado suportou por seu amor. A graça recebi, pelo amor dou graças, pelos pregos em suas mãos, com seu sangue me lavou e me mostrou